Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Juju. Bom dia, professora. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você que está aí em casa. Que Deus lhe conceda bênçãos nesse dia e que você se fortaleça cada vez mais na palavra do Senhor. Amém. E o Senhor nos promete um dia maravilhoso, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, não é? Então o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida e na vida de você também que está nos acompanhando aqui. E só para começar esse dia maravilhoso, nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a participar dessa oração conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo dia que o Senhor nos deu e as oportunidades também que surgirão, Pai. Que nós possamos testemunhar o Teu nome na vida do nosso próximo, Pai. Que o Senhor venha administrar todos os nossos pensamentos e que a palavra de hoje possa ir de encontro com o nosso coração, Pai. Receba os nossos louvores, as nossas orações nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Professora, sempre é bom orar ao nosso Deus para que Ele venha para mais perto de cada um de nós. Sim. Mas também é maravilhoso entoar o nome dEle, louvar o nome dEle. Por isso agora vamos louvar o hino. Amém. Agora chegou o momento do nosso verso. E o nosso versinho está onde, Juju? Se encontra lá em Mateus, capítulo 24 e versículo 24. Amém. Sabemos que é sempre bom entesourar a palavra de Deus em nosso coração. E nem sempre vai ser versos pequenos assim, mas com persistência vamos conseguir. Amém. Então vamos lá? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Que Jesus Cristo te abençoe e que esse dia seja um dia de muitas bênçãos na sua vida. Amém. Fique com o estudo e até a próxima. Amém. Olá, tudo bem com você que está em casa, nos acompanhando aqui na Escola de Profetas, com a nosso costume bíblico inspirado pelo céu e que também passou a ser parte da sua vida, que é estudar a Bíblia todos os dias, né? Hoje, no nosso estudo,
nós estivemos lendo o livro do profeta Neemias e a gente leu os capítulos 7 até o capítulo 10 e também a gente leu o capítulo 56 do livro Profetas e Reis, instruídos na lei de Deus. Esses capítulos têm muitas lições para nos dar. E o capítulo do livro também, Profetas e Reis, tem muitas coisas que nós devemos aprender ao nós meditarmos nele. E creio que você em casa estudando, eu também quando estava estudando, fiquei meditando em muitas das coisas que eu pude perceber que Deus falou no meu coração e com certeza falou o seu coração também. Mas aqui eu vou descrever algumas coisas que a gente estudou junto, aqui no capítulo 7, vou discorrer algumas coisas e também até chegar ao último capítulo, que é o capítulo 10, tá certo? Então você me acompanha aí em casa com a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, nunca faça o ano bíblico sem, tá? Com a sua Bíblia em mãos, para que você também possa acompanhar a leitura e também assim ser abençoado. Aqui no capítulo 7 de Neemias, a gente encontra um momento muito importante da história do povo de Israel. Eles tinham voltado da Babilônia, eles tinham voltado do cativeiro babilônico e agora eles estavam em Jerusalém, só que Jerusalém estava totalmente destruída, mas Neemias, juntamente com Esdras, tiveram a missão ali de reconstruir ali a cidade de Jerusalém, a cidade do povo de Deus, de Israel. E eles agora estão nessa luta de reconstruir a cidade de novo, tá certo? Reconstruir a cidade novamente. E aí Neemias ele estabelece alguns guardas, e esses guardas eram do próprio povo de Israel. Só que eu achei interessante quando eu estava lendo esse capítulo, que falou muito ao meu coração, foi quando aparece dois personagens aqui, no versículo 2. Neemias capítulo 7, versículo 2. Lê aí na sua Bíblia. E eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém. E olha agora só o que é que vai ser descrito de um desses personagens. Porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neste versículo fala que Ananias, que foi instituído por Neemias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, Neemias ele dá um comentário acerca deste homem. Ele diz que ele era um homem fiel e temente a Deus. E quando eu li esse verso, eu fiquei imaginando, será que um dia também poderei ser conhecido dessa maneira, como um homem que teme a Deus, que é fiel a Deus, mais do que os outros? E eu tenho certeza que quando você leu esse verso, com certeza falou seu coração também. Quão bom é nós recebermos esse tipo dessas palavras aqui foram ditas. Recebermos isso que foi falado desse homem. Que você possa buscar e pedir a Deus também isso que Ananias tinha também. Um homem fiel, temente a Deus mais do que aos outros. E aí vai discorrer alguns outros momentos da história do povo de Deus, até que no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 7 de Neemias, ele vai aqui descrever que Deus colocou no coração dele o desejo de ajuntar todos os povos, todos os nobres, todos os príncipes, os magistrados, para registrar genealogias. Era muito importante naquela época que eles tivessem seus nomes escritos nas genealogias. E ele vai descrever alguns desses nomes aqui no capítulo 7, tá certo? Que vieram da Babilônia, juntamente com Zorobabel, os primeiros que vieram da Babilônia. Agora, passando para o versículo 64, tem algo que eu achei muito interessante, não sei se você reparou quando você estava fazendo seu estudo, que é o versículo 64 do capítulo 7. Vai falar que no meio desses que subiram para Jerusalém, que vieram do cativeiro, tiveram algum grupo de sacerdotes que eles não foram encontrados nas genealogias. E a Bíblia aqui diz que eles buscaram seu registro nos livros genealógicos, mas a Bíblia vai dizer que eles não acharam os nomes deles. E quando não era achado o nome das pessoas daquela época, do povo de Israel, nas genealogias, eles não eram reconhecidos como o povo de Deus. E aqui foi justamente o que aconteceu com esses sacerdotes. A Bíblia diz que então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Olha só que coisa. A Bíblia diz que pelo nome deles não terem sido encontrado nos livros genealógicos, eles não puderam continuar como sacerdotes do povo de Deus. Tiveram que deixar essa responsabilidade, deixar essa função. E isso me chamou a atenção porque lá em Apocalipse fala que nosso nome ele é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, está lá registrado, o meu e o seu nome. Mas nós agora temos que lutar para que ele não saia de lá, porque nomes são escritos nesse livro e também nomes são tirados.
Se o seu nome ainda não foi escrito, não se preocupe, ainda há oportunidade de ser escrito para mim e para você também, tá certo? Agora, no capítulo 8, é algo muito interessante, que Esdras, ele lê a lei diante do povo. Como o povo estava voltando de Babilônia, de uma nação totalmente pagã, eles haviam aprendido os princípios daquela nação. E agora eles estavam voltando para Jerusalém e agora eles tiveram que ser reeducados na lei do Senhor novamente. Então agora, Esdras, juntamente com Neemias, eles vão instruir o povo acerca da lei de Deus, da lei de Moisés, dos princípios que Deus deu a Moisés para o estabelecimento do seu povo como nação. E no capítulo 8, é descrito o momento em que essa lei ela é lida perante o povo. Nos versos 3 e 4, acompanhem na sua Bíblia, vai dizer o seguinte, verso 3 e 4 do capítulo 8 do livro de Neemias. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E no verso 4, e Esdras o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então esse momento foi um momento muito solene para o povo de Deus. Eles estavam ali reunidos, eles tinham que agora reaprender os princípios que Deus havia estabelecido para eles como nação. E agora Esdras é incumbido dessa missão de ir ali pregar para o povo, né? Pregar ali para as pessoas acerca daquilo que eles haviam aprendido de Deus. E ele começa a ler a lei. Só que, quanto ele vai lendo a lei, o povo vai vendo que os pecados que eles estavam cometendo e os pecados que levaram eles para a Babilônia eram justamente os pecados ao qual as leis de Deus condenavam, as leis de Deus aboliam. E agora o povo começa a chorar. Olha só o que é descrito no versículo 9 do capítulo 8. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis. Enquanto o povo estava ouvindo Esdras ler a lei, o povo começou a chorar, começaram a entristecer-se, porque eles sabiam que estavam em pecado diante de Deus, e que foi por causa desses pecados que eles foram parar em Babilônia. Que coisa séria, não é verdade? E aí a Bíblia diz que eles começam a chorar, mas Esdras e Neemias dizem: não chorem, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia em que Deus está renovando a sua aliança com vocês. Não se lamentem, hoje é um dia consagrado ao Senhor. E no versículo 10, eles dão a ordem para que o povo possam ir, celebrar e aproveitar aquele momento ali tão importante, consagrado a Deus. Mas tem algo muito interessante que o livro Profetas e Reis trouxe para nós, o capítulo 56, Instruídos na Lei de Deus, que vai descrever algumas coisas muito importantes. Nesse momento em que a lei ela foi lida perante o povo, aqui o primeiro parágrafo do livro Profetas e Reis, capítulo 56, vai dizer que era o tempo da festa das trombetas, uma das festas que havia no meio do povo de Israel. E muitos estavam reunidos lá em Israel para essa celebração, lá em Jerusalém, para essa celebração. Só que fala que o cenário não era muito bonito. Imagine só, um cenário ali de uma cidade destruída, a cidade querida do povo de Deus ali destruída, e agora eles terem que olhar para aquela destruição e se lembrar que foi por causa dos seus pecados que aquela cidade ali foi destruída. Só que fala que neste momento em que a lei estava sendo lida, o povo estava tão acostumado com a língua dos povos gentios que eles perderam a origem da língua hebraica. Então Esdras ele teve que explicar, juntamente com os outros sacerdotes e os outros ministros ali, que faziam parte do povo de Deus, eles tiveram que explicar para o povo de uma maneira que o povo conseguisse entender a lei de Deus. Porque eles tinham se misturado com outros povos através de casamentos, através de relações proibidas que Deus já tinha dito que não deveria ter sido feita. Então eles agora estavam ali com o meio do seu entendimento ali corrompido. Então agora eles teriam que voltar a aprender de volta os princípios da sua língua original. Então agora eles teriam que ensinar para o povo de maneira que o povo entendesse a lei de Deus, tá certo? Aqui no parágrafo que diz: entretanto, mesmo aqui estava a evidência do pecado de Israel. Através de casamento misto do povo com outras nações, a linguagem hebraica tinha se tornado corrompida.
E grande cuidado era necessário da parte dos oradores para explicar a lei na linguagem do povo, a fim de que pudesse ser entendida por todos. Então agora aqueles ministros ali tinham essa responsabilidade de ensinar para o povo uma linguagem que eles entendessem a lei de Deus. Estudar a Bíblia é muito importante, mas também tenho que estudar a Bíblia com o intuito de eu entender o que eu estou lendo e compreender aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Se você apenas lê a Bíblia de maneira superficial e não entende o que Deus está querendo dizer, meu irmão e minha irmã, não é assim, tá certo? Você tem que ler a Bíblia e ser alimentado pela palavra de Deus. Não saia sem ser alimentado. Por isso é necessário ter a compreensão correta. Então vamos seguindo aqui no nosso estudo. E algo muito interessante é que o povo foi celebrar, parar de chorar, parar de se entristecer e foram ali celebrar aquele dia, aquele momento ali tão solene diante da presença do nosso Deus. Mas no versículo 13 é descrito um momento muito importante também, quando de novo todos são ajuntados para mais um momento se ler a lei, e foi justamente na festa dos tabernáculos. Na lei de Moisés, Deus tinha instruído o povo que nesse período eles deveriam sair das suas casas e construírem cabanas. Só que o povo de Israel havia se esquecido disso. Então, quando eles leram na lei de Deus esse princípio, eles obedeceram e eles fizeram as casas de cabanas para eles estarem lá. Obedeceram esse princípio que Deus havia dado. Então perceba que eles reconheceram seus erros, mas agora estavam buscando obedecer a Deus de todo o seu coração. Aqui no parágrafo que diz, no dia seguinte, a leitura e explicação da lei teve prosseguimento. E no tempo indicado, no 10º dia do 7º mês, realizaram-se as solenes cerimônias do dia da expiação, de acordo com a ordenação de Deus. Então era o dia da expiação para o povo de Israel. E naquele momento ali, eles celebrando aquela festa, aquela solenidade tão importante ali no meio do povo de Deus, eles foram convencidos dos seus pecados. Aqui no final do capítulo 8, vai descrever que toda a congregação, versículo 17, toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Então eles estavam ali dispostos a obedecerem a Deus agora e entrarem em uma aliança com o Senhor. No capítulo 9 agora é descrito um momento muito importante. O povo se arrepende dos seus pecados. Com lamento, com pranto, com jejum e com sacos que traziam sobre si um sinal de humilhação no meio do povo de Deus, eles celebravam agora ali o dia da expiação. E eles se arrependeram ali dos seus pecados. Eles reconheceram que haviam errado. E aqui no livro, mais uma vez, no parágrafo que se inicia, prostrando-se o povo ante o Senhor e confessando os seus pecados e suplicando perdão, seus líderes o encorajaram a crer que Deus, segundo a sua promessa, ouvira as suas orações. E é descrito aqui no verso 5 o que foi que os líderes falaram para esse povo. Eles começaram a se lamentar, a pedir perdão a Deus. E olha o que os líderes falaram para eles. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. E ali eles começam a descrever tudo o que Deus fez para o povo de Israel, desde Abraão até Moisés, até a libertação do povo do Egito, até o período que eles passaram ali no deserto, do cuidado que Deus teve com esse povo. Só que também, no capítulo 9, eles vão descrever a desobediência do povo. Eles vão ali descrever tudo o que o povo fez de errado. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança com o Senhor, eles refizeram uma aliança com Deus. Olha só o que diz aqui neste parágrafo, no meio desse parágrafo. Fim do cântico de louvor, no final desse parágrafo diz assim: eles haviam sofrido a punição por seus pecados. Agora reconheciam a justiça do trato que Deus lhes dispensara e se comprometeram em obedecer a sua lei. Quando nós pecamos contra o Senhor Deus, Ele permite que as consequências dos nossos pecados venham sobre nós. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles haviam pecado, Deus permitiu com que a consequência do pecado deles viesse sobre eles. Por isso que eles foram levados cativos para a Babilônia.
Então, qualquer pecado que nós cometemos diante de Deus, o Senhor nos perdoa. Creia nisso, Deus nos perdoa. Mas as consequências virão sobre nós. Tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem também ceifará. Creio que você conhece esse versículo, né? Então, o povo reconheceu seus pecados. Mas só reconhecer seus pecados adianta? Não. Reconhecer é o primeiro passo. O segundo passo é demonstrar verdadeiro arrependimento. E isso através das reformas que foram feitas no meio do povo. A Bíblia diz que eles reafirmaram a aliança com o Senhor. E eles fizeram um concerto ali com Deus. Esse concerto, o livro diz, que serviria como memorando do dever deles para obedecerem a Deus, mas também como uma barreira de proteção contra a tentação. Nós também precisamos fazer isso. Precisamos todos os dias reafirmar nossos votos com o Senhor, nossa aliança com Deus, e deixar isso bem gravado na nossa mente, para que nós estejamos protegidos contra as tentações do inimigo. Outra coisa que o povo fez também, o livro vai descrever aqui, que eles haviam se casado com povos gentios. Haviam se casado com povos gentios, povos pagãos. Mas agora eles decidiram não se casarem mais com o povo gentio, com o povo da terra, com o povo pagão. Percebam que eles agora estavam realmente querendo fazer tudo aquilo que eles não tinham feito antes. Mas agora Deus estava levando eles a fazerem isso e o povo estava aceitando. Então perceba agora a reforma que estava sendo feita no meio do povo pelo arrependimento sincero do coração deles. E outra coisa que aconteceu, meus irmãos, eles cessaram de profanar o sábado. Eles pararam ali de profanar o sábado, o dia do Senhor. Eles passaram ali a ter um zelo pelo dia de Deus, guardar o sábado da maneira como Deus havia pedido, não comprando e nem vendendo naquele momento. E eles foram fazendo outras reformas. Eles manteram ali o culto no santuário, o culto, o sustento do culto público a Deus, também a soma estabelecida para o serviço do santuário. Então eles foram fazendo reformas e mais reformas. Todo arrependimento tem que ser acompanhado de frutos que demonstrem que você se arrependeu, que eu me arrependi de verdade. E esses frutos eles vão ser vistos nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua vida, na maneira que você vive. Tá certo? Então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus, a Bíblia diz que Ele nos perdoa. Mas tem que também haver frutos dignos de arrependimento. E esses eram os frutos que o povo de Israel estava produzindo. Eles estavam andando em desobediência a Deus antes, foram levados para a Babilônia como uma repreensão, uma disciplina de Deus, mas agora eles reconheceram que estavam errados e voltaram-se para o Senhor. Talvez você também tenha cometido alguns erros, assim como eu cometo também, alguns pecados, algumas consequências, algumas transgressões também, né, algumas desobediências, mas da mesma forma que Deus ofereceu para esse povo uma oportunidade de voltarem para o certo, Deus também está te concedendo a oportunidade de voltar para os princípios da sua palavra. Agora eu quero que você se relembre, quais são as coisas que você precisa renovar com o Senhor? Quais foram as coisas que você deixou e sabe que deve fazer e que você tem deixado? Esse povo aqui sabia que eles tinham deixado os princípios de Deus, mas eles tinham que voltar e eles se arrependeram. E qual vai ser a sua atitude? Eles se arrependeram e voltaram. E você? Vai se arrepender também e voltar para o Senhor, para os princípios da palavra dele? Saiba que Ele está chamando você para isso. E Ele oferece a graça e a misericórdia dele para te conceder esse perdão. Tá certo? Israel tinha voltado para Deus. E Deus deu a promessa que restauraria eles como povo. E tem um parágrafo aqui que eu quero ler com vocês. Se você tem o livro aí, Profetas e Reis, o parágrafo inicia-se assim, ó. Israel tinha voltado para Deus com profunda tristeza pela apostasia. Haviam feito confissão com lamentação e pranto. Haviam reconhecido a justiça do trato de Deus para com eles e tinham feito o concerto para obedecer a sua lei. Agora eles deviam manifestar a fé em suas promessas. Deus havia aceito o seu arrependimento. Deviam agora alegrar-se na certeza do perdão dos pecados e na sua restauração ao favor divino. Meus irmãos, essa história não foi registrada por acaso. Essa história registra o momento mais importante do povo de Deus, da restauração deles. E no capítulo 10, vai estar ali nos trazendo o nome daqueles que selaram a aliança com o Senhor Deus. Hoje, Deus também está te dando a oportunidade de selar, de renovar a sua aliança com Ele. Tá certo? Esse povo renovou a aliança deles com Deus.
E Deus também está te concedendo essa oportunidade para você renovar os seus votos com o Senhor. E sabe por que esse relato aconteceu? Sabe por que Deus registrou esse momento na história bíblica e também, juntamente no Espírito e Profecia? Para que ficasse de lição para mim e para você, que toda conversão verdadeira ao Senhor produz permanente alegria na vida. Quando nós nos convertemos a Deus verdadeiramente, a gente vai experimentar uma verdadeira alegria qual nunca experimentamos. Mas aí talvez você pode se perguntar, mas Lucas, como é esse negócio de se converter? O que significa se converter? Vamos imaginar que você está indo numa estrada, você que dirige, ou você que pilota, ou você que está andando em alguma estrada. E aquela estrada está com algum defeito, uma ponte está quebrada, só que tem um desvio, um retorno. A conversão é justamente isso. A conversão é retorno. Se eu estava indo por aquele caminho errado, eu me arrependo e agora eu retorno para o caminho certo. Tá certo? Então, conversão é voltar do caminho errado para o caminho certo, que é voltar a obedecer a Deus. Tá certo? Agora, só para a gente encerrar, tá bom? Para nós terminarmos, continuando o parágrafo, diz o seguinte: quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, está falando para mim e para você, porque eu e você somos pecadores. Quando eu e você, que somos pecadores, a gente se render à influência do Espírito Santo, ele vê sua própria culpa e mácula em contraste com a santidade do grande pesquisador dos corações. Quando a gente se render à influência do Espírito Santo, a gente vai reconhecer quem nós somos de verdade. Que nós temos manchas em nosso caráter e que nós precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Ele se vê a si mesmo condenado como transgressor, como alguém que transgrediu os princípios santos da lei de Deus. Mas não deve, por causa disso, entregar-se ao desespero. Se você tem errado contra Deus, você tem pecado, não entre em desespero. Ainda tem perdão para você, ainda tem perdão para mim, ainda existe salvação. Agora nós temos que nos arrepender, né? Não adianta apenas ficar só tendo a certeza do perdão de Deus. Eu também tenho que me arrepender, né? Pois o seu perdão já está assegurado. Ele pode alegrar-se na certeza do perdão dos pecados. Meu irmão, se alegre na certeza de que Deus pode te perdoar e Ele assim o fará se você também fizer sua parte. Tenha certeza no amor de um perdoador Pai Celestial. E agora olha só esse texto. Esse texto aqui, quando eu li, ele falou muito ao meu coração. Eu creio que ele vai falar ao seu coração também. Preste atenção nesse texto. Diz o seguinte: é a glória de Deus, é o desejo de Deus envolver os seres humanos, pecadores, arrependidos, nos braços do seu amor. Deus, Ele deseja nos envolver em seus braços. Nós que somos pecadores, mas arrependidos. Ligar suas feridas, purificá-los do pecado e vesti-los com os vestidos da salvação. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Esse é o desejo de Deus para você que está em casa. Esse é o desejo de Deus para nós, para mim, para todo mundo. É nos envolver em seus braços de amor e de misericórdia. É nos cobrir com a justiça de Cristo. É nos dar a certeza da nossa salvação e também a alegria desse prêmio tão maravilhoso que é poder estar salvo em Jesus Cristo. E agora eu faço uma pergunta para você que está em casa, que acompanhou esse estudo, que fez ele individualmente aí no seu momento com Deus. Volte-se para o Senhor. Você que tem andado distante do Senhor, volte-se para Deus. E você que tem cometido alguns erros, renove os seus votos, renove sua aliança com o Senhor Deus. Tá certo? E aceite esse amor perdoador, aceite essa graça salvadora na sua vida. Você aceita? Aceita que essa graça de Deus inunde você e que Ele te conceda o perdão. Se você aceita isso, levanta sua mão onde você está. Diga sim, eu aceito, Lucas. Aceita essa graça de Deus. Então, se você aceita, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Do mesmo jeito que você está aí, tá bom? Se você estiver deitado, se você estiver sentado, estiver lendo, estiver em pé, andando, você vai fazer essa oração, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai bondoso, nesse momento, Pai, queremos nos achegar diante de Ti e pedir que o Senhor nos aceite na graça e nas misericórdias que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse ano bíblico agora. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, para que nós venhamos nos voltar para Ti e obedecer, Senhor, aos princípios que estão na Tua palavra. O povo de Israel reconheceu seus pecados e voltou-se para o Senhor.
nós também queremos fazer o mesmo, Senhor, voltar-se para Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e que a graça do Senhor Jesus nos cubra e nos mantenha de pé na Tua salvação. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou desse estudo, se você gostou desse vídeo, compartilhe, seja um missionário também, compartilhe em todos os seus grupos de contato, compartilhe com seus amigos, seus familiares e permita que Deus te use, tá bom? Então, até mais, que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia.